Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 21 de outubro de 2025, 10 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 4 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E bom, os russos fizeram um ataque com drones e mísseis aqui que deixaram sem luz a região de Zaporizhia, na Ucrânia, e Chernihiv também, vários pontos aqui em Chernihiv. Em Zaporizhia ficaram sem luz, mas já estão sendo recuperados já, né? A gente tem algumas informações também sobre os ucranianos que atingiram uma subestação elétrica aqui em Rostov-on-Don, também deixou Rostov-on-Don sem luz aqui os ucranianos, né? Na linha de frente, os russos inventaram um suposto avanço aqui em Kherson que simplesmente não existe. Por que eles estão inventando essa história? Vamos tentar descobrir, né? No resto da linha de frente, continuam os russos tentando avançar e morrendo em grandes números sem conseguir avançar nada, né? A situação mais crítica é em Kupiansk, que os russos têm avançado para o centro da cidade, também continuam morrendo em grandes números, mas os ucranianos estão com dificuldade de conter esses russos por ali. Vamos ver se a gente consegue manter Kupiansk, né? Pokrovsk, mais ou menos a mesma coisa. Muita infiltração aqui em Pokrovsk, mas por enquanto os ucranianos estão conseguindo lidar bem com Pokrovsk, tá? Agora, o que chamou a atenção de ontem para hoje foram duas refinarias aqui, uma na Hungria e uma na Romênia, que pegaram fogo de ontem para hoje. Duas refinarias na Europa que tiveram problemas e pegaram fogo e ninguém sabe exatamente o que aconteceu nessas refinarias, né? Primeira coisa, pode ser um acidente? Pode ser um acidente, mas para pensar, né? Acidentes, dois acidentes em duas refinarias distantes uma da outra, né? Aqui na região, né? Parece pouco provável isso, né? E segundo, se aconteceu isso nessas refinarias, quem é que está por trás disso? Eu tenho uma suspeita. A Rússia, evidentemente, está querendo criticar a Europa, dizendo já que... Porque qual que é o problema da Rússia? A Rússia não adianta atacar as refinarias ucranianas, porque a Ucrânia compra produtos refinados da Europa. Então a Ucrânia não fica sem gasolina. A Rússia fica sem gasolina. A Ucrânia não fica sem gasolina. Mas aí eles estão querendo atingir as refinarias aqui da Hungria e da Romênia, justamente para deixar esses países, né, inclusive a Ucrânia, sem combustível, né? Outra possibilidade é eles estarem fazendo um false flag, para dizer que foi a Ucrânia que atacou, tá vendo? A Ucrânia tem atacado refinarias. Isso faria muito sentido na refinaria da Hungria, porque afinal, né, poderia dizer que tem uma briga aí entre a Hungria e a Ucrânia, o Orbán não gosta do Zelensky, coisa e tal. Isso poderia ser certo. Mas na Romênia não tem lógica nenhuma. A Romênia é amiga da Ucrânia, por que teria isso, né? Mas sabe como é que é? A Rússia pode mesmo estar querendo comprar uma confusão, arrumar uma false flag ali. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Pedro Luiz, Felipe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje foram 104 drones e mísseis, 98 drones, dos quais 60 foram derrubados, mais ou menos, 58 derrubados, né? Ou seja, a maior parte foi derrubada, mas teve também 2 Iskander-M e 4 S-300 que foram lançados contra a Ucrânia que não foram derrubados. Então, a principal consequência disso foi na região de Zaporizhia, que está sem luz, várias cidades em Zaporizhia estão sem luz. A ideia dos russos, evidentemente, é botar medo antes do inverno, né? O inverno na Ucrânia é muito frio e a ideia dos russos é isso. Só que os ucranianos estão respondendo na mesma moeda, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Aqui também Chernihiv está sem eletricidade devido a um ataque massivo da Rússia. Foram 2 ataques de Shahid contra uma instalação de aquecimento e uma elétrica, né? E em 2 comunidades diferentes. 2 cidadezinhas estão sem luz lá em Chernihiv. Chernihiv é aqui no norte da Ucrânia e Zaporizhia é aqui no sul. Foram os lugares mais atacados de ontem para hoje e basicamente atacados no sistema elétrico, mas isso vai ser consertado em breve, né? Ao contrário da Rússia, que tem dificuldade de comprar os componentes para reparar o seu sistema elétrico, a Ucrânia consegue esses componentes relativamente fácil e consegue reparar a coisa toda de forma tranquila, né? Bom, aqui está os ucranianos dando troco, né? Então o troco ucraniano foi na região de Rostov, atingiu uma subestação elétrica ali, mas mais do que isso, teve uma série de drones atingindo ali na região de Rostov, e as defesas russas tentaram interceptar esses drones, e um dos mísseis das defesas russas atingiu um prédio residencial, né? Isso é tradicional, já aconteceu várias vezes ali. Aqui, está o prédio residencial atingido aqui pelo míssil russo, né? Está aqui mais imagens dele. Aqui a subestação que foi atingida, o momento lá dos drones, do míssil russo sendo lançado aqui, ó,
e a tentativa deles de acertar alguma coisa, né? Вот он, нормально прям, прикинь. Да ну нахуй. Уа, блядь! Охуеть! Os drones atingiram alguma coisa com certeza ali, né? Bom, aqui, outra estação elétrica pegou fogo na Rússia, lá em Permykraya, lá no leste da Rússia, bem longe isso daí, mas alguma coisa, alguém fez alguma coisa lá, ou então pegou fogo, foi um acidente, né? Isso aqui é mais provável que tenha sido sabotagem, tá? É muito difícil essas coisas pegarem fogo assim, espontaneamente, mas pegou fogo, deixou parte da cidade sem luz, né, e sem água também, né? Agora, aí que está a grande questão nessa história toda, né? Olha só, 2 refinarias associadas com a Rússia pegaram fogo em um dia. Então, isso é um ponto importante também. As refinarias são ligadas à Rússia. Um incêndio aconteceu na refinaria de Danube, na Hungria, né? Chama-se Danube a refinaria e ela na Hungria. E também uma refinaria da Lukoil, que é na Romênia, também estava tendo manutenção e explodiu. As causas do acidente estão, no momento, não se sabe, né? No espaço, essa aqui é a tradução desse texto que estava ali, né? No espaço de 24 horas, incidentes graves ocorreram em 2 refinarias de petróleo. Um incêndio aconteceu na refinaria MOL, não vou saber ler esse nome aqui, da Hungria, na noite de segunda-feira, e algumas horas antes uma explosão abalou a refinaria Petrotel Lukoil, na Romênia. A refinaria MOL é a maior e mais moderna da Hungria e recebe petróleo russo pelo oleoduto, o tal do oleoduto que ainda alimenta a Hungria ali, né? A planta romena é de propriedade da empresa russa Lukoil e tem uma capacidade anual de 2,5 milhões de toneladas de petróleo, o que a torna uma das maiores empresas da Romênia. Ao perceber que é seguro realizar sabotagem na Europa, que ninguém punirá por isso, Kiev foi mais longe. Ou seja, os russos estão querendo fazer uma false flag aqui, essa é a indicação que está dando a entender aqui. Não tem nenhum motivo pelo qual a Ucrânia faria um ataque ali em refinarias da Hungria ou da Romênia, né? Tem tudo para ser os russos isso daí. O que eles estão querendo dizer com isso, né? Vocês sabem que recentemente foi revelado que foram os ucranianos mesmo que destruíram o gasoduto da Rússia para o Nord Stream, né? E aí estão falando isso, não porque como os ucranianos podem fazer sabotagem e coisa e tal, agora estão indo mais longe, mas é lógico que os ucranianos não fariam um negócio desse, né? Então certamente foram os russos. Agora a questão toda é essa, é para fazer uma false flag ou é para sacanear a Ucrânia mesmo e deixar a Ucrânia sem combustível, né? Vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. Aqui, ó, aqui está um incêndio que aconteceu na refinaria Danúbio, lá nessa cidade aqui que eu não vou saber falar o nome, Százhalombatta, acho que é isso. Próximo de Budapeste, e o fogo pegou fogo na unidade AV3 do site, do local. Os incêndios, os bombeiros estão atacando as chamas ali e não teve nenhum ferimento marcado, né? Ou seja, nesse momento não se sabe a causa do incêndio, nem se a produção foi impactada. A Ucrânia não precisaria atacar essas refinarias porque ela tem o gasoduto que leva óleo para lá, é só destruir o gasoduto que leva óleo para lá e pronto, e acabou o problema, né? Não faz sentido isso daqui. Agora, por outro lado, há poucos dias atrás, o Solovyov, que é o apresentador da televisão russa lá, o William Bonner da televisão russa lá, falou que pediu ataques terroristas contra as refinarias europeias. Por quê? Eles estão chateados que a Ucrânia está atacando as refinarias russas, os russos estão sem gasolina, sem diesel, os russos já atacaram as refinarias ucranianas, mas a Ucrânia não tem problema, porque qualquer coisa ela compra da Europa. Então a Ucrânia não tem problema com isso, aí eles estão atacando a Europa. Me parece muito mais razoável isso. Ou seja, que foram os russos que fizeram esse ataque, ninguém tem dúvida. A questão é, o ataque foi para tentar acabar com a gasolina na Ucrânia, ou foi para criar uma false flag, nesse momento querendo culpar a Ucrânia por um ataque na Europa e tentando dividir a Europa da Ucrânia, né? Aproveitando que está o Trump tentando se encontrar com o Putin, que aliás foi adiado o encontro entre os dois, né? Ou seja, não vai acontecer. Tudo que o Putin queria, ele conseguiu. Quero que o Trump adiasse a entrega dos Tomahawks. Ele não vai querer se encontrar com o Trump. Já deu uma desculpa para não se encontrar com o Trump. Enfim, é isso daí. Os russos estão querendo dividir a Europa, os Estados Unidos da Ucrânia. Não vão conseguir, mas estão tentando. Outra informação que a gente tem aqui é que o Donald Tusk disse que prendeu 8 pessoas em várias regiões da Polônia nos últimos dias, com suspeitas de que estavam preparando atos de sabotagem. Ou seja, muito provavelmente eram russos ou aliados de russos preparando atos de sabotagem.
A Polônia conseguiu impedir isso, porque a Polônia está de olho nesses atos russos, nessa infiltração russa. Como nem a Romênia nem a Hungria estão tão preocupadas assim com a infiltração russa, acabaram tendo suas refinarias atingidas, provavelmente exatamente por esse grupo, né? A investigação está acontecendo, com mais ações operacionais esperadas que aconteçam nos próximos dias. Foram os russos. Bom, na linha de frente tem uma coisa muito curiosa, né? Aqui está o pessoal Russetti falando que não, que pela primeira vez desde novembro de 2022 foi feita uma cabeça de ponte na margem direita do rio Dnipro, né? Vocês sabem, aqui na Ucrânia, na região de Kherson, o rio Dnipro é o grande divisor aqui da linha de frente, né? Então você tem na margem esquerda ou margem sul estão os russos, na margem direita ou margem norte estão os ucranianos, né? E aqui nessa região, olha só, ele está falando dessa área aqui, tá vendo aqui? Essa aqui é a área que ele está falando, que Sadov, essa região aqui. E aqui tem uma ponte ferroviária, ou tinha uma ponte ferroviária. Essa ponte foi totalmente destruída aqui, tá vendo aqui? Aqui tem destroços de uma ponte ferroviária que haviam aqui nessa região. Em determinado momento, os ucranianos chegaram a estabelecer uma cabeça de ponte do lado de cá, dominavam toda essa ilha aqui estava dominada pelos ucranianos, mas depois os ucranianos voltaram e viram que não valia a pena seguir por aqui, né? Agora, os russos, aqui ó, estão dizendo que estão nessa área aqui, que estão avançando por aqui, não sei o que lá e coisa e tal, mas isso é lorota, tá? O próprio David D diz aqui, ó, os russos estão gritando que tem um grande assalto em Kherson. Eu espero que eles tentem isso, né? Eu não estou vendo nada, mas eu espero que eles tentem isso. Porque, lembra, a Rússia teve que abandonar Kherson às pressas, porque justamente os ucranianos impediram a logística, que não tinha como os russos abastecerem ao longo do rio Dnipro. O rio Dnipro é um rio muito grande, né, um rio largo, é difícil de atravessar, então os russos não conseguiam manter tropas aqui, né? Então tomara que os russos tentem mesmo fazer isso daqui, porque vão se ferrar nessa história, né? E não está vendo nada disso. E teve também um comunicado oficial da Ucrânia dizendo que não tem nenhum avanço russo em Kherson. É falso, é provavelmente uma bandeira russa para tentar dizer que está avançando ali também, e talvez deslocar tropas ucranianas para aquela região de forma desnecessária, né? Então, apesar de ter muitas Russettes falando sobre avanço russo ali em Kherson, simplesmente não está acontecendo, é mentira, né? Agora, no fronte de Zaporizhia, um pouco mais adiante, né, nessa região aqui teve sim tentativa russa de avançar, nessa região aqui, ó. Os russos tentaram avançar para aqui em Mala-Tokmarka, essa cidade aqui. Tentaram avançar aqui mais uma vez, né? Já tentaram outras vezes, não conseguiram, dessa vez tentaram mais uma vez, né? Então tá aqui, ó, um grande ataque russo com 26 veículos blindados foi repelido hoje no fronte de Zaporizhia, às 2 horas da tarde. As forças russas da 71ª Regimento de Rifles Motorizados tentaram um assalto mecanizado contra Mala-Tokmarka, e o ataque foi lançado a partir de Verbov e Novoprokopivka, ou seja, ele está falando justamente aqui, Novoprokopivka, Verbov aqui. Então, a partir dessas duas cidades, eles lançaram um ataque contra Mala-Tokmarka, esse ataque que está indicado aqui. E o resultado, às 20 horas, foram 2 tanques destruídos, ele está falando do dia de ontem, tá? 2 tanques destruídos, 12 BMP destruídos, 6 BTR destruído, 2 Tigre destruído também. Alguns poucos veículos russos conseguiram voltar, o resto foi destruído, está sendo destruído, está sendo acabado, né, encerrado, né? Os ucranianos usaram principalmente artilharia, drones e munições e barreiras de engenharia funcionaram em coordenação próxima, ou seja, não teve nenhum avanço russo ali na região, foi uma tentativa que falhou. Aqui tem algumas imagens desse ataque, dos blindados russos avançando ali, e os drones só acompanhando os blindados russos, visando o melhor ponto de abordagem ali para destruir o blindado russo nessa direção, né? Já teve uma explosãozinha ali, olha lá, mais explosões ali. Isso aqui pode ser artilharia também, tá? Eles podem estar lançando cargas de artilharia contra o blindado. Eu vou adiantar um pouquinho, aqui o blindado quebrou e aí os soldados foram atingidos ali, né? Acabou que quebrou tudo, não sobrou nada dessa coisa, né? Aqui tem uma imagem aqui mais uma imagem, eu não posso mostrar porque tem um monte de russo morto nisso daqui, mas vocês sabem que agora todos os clipezinhos que eu mostro aqui tem o link, fica na descrição do vídeo, então se você quiser ver esses clipes aqui, vão estar todos ali embaixo. E aqui mostra também toda essa destruição dos russos, tentando avançar ali em Mala-Tokmarka e falhando miseravelmente, né?
Mais adiante, na direção de Pokrovsk, também os ucranianos conseguiram destruir uma coluna de blindados inimigos, blindados russos, aqui na região de Pokrovsk. A briga aqui está séria, né? Os russos conseguiram chegar na cidade, estão fazendo vários ataques aqui, várias infiltrações. Por enquanto, eles estão só com infiltrações, tá? Eles não têm muitos blindados, não tem muito apoio aqui. Justamente por isso, os ucranianos estão querendo cortar esses dois locais de suprimento aqui, essas duas vias de suprimentos dessas tropas russas e fazer a limpeza aqui, tá? As tropas já estão isoladas, tá? Na verdade, os ucranianos já estão fazendo a limpeza aqui em Pokrovsk, pegando um monte de unidades russas que estão aqui, mas estão isoladas, ou seja, não conseguem fazer nada e é só soldado no final das contas. É lógico, isso é muito perigoso para civis, mas em termos de ocupação está muito longe de significar qualquer coisa isso daqui, né? Então, tá aqui, isso aqui, por exemplo, é o caso de um parasita fungal na zona industrial de Pokrovsk. É essa zona aqui, ó, essa zona aqui é a zona industrial de Pokrovsk. Um dos parasitas devia estar aqui nessa região, e daí foi pego pelos ucranianos. Tem aqui o pessoal achando ele escondido num buraco ali, e sendo capturado pelos ucranianos, né? Esse é o trabalho que os ucranianos estão fazendo. Eles já conseguiram isolar esses russos que estão aqui. Os russos não conseguem mais chegar mais gente, nem os blindados conseguem chegar para abastecer os russos. Mas é lógico, até limpar isso tudo aqui vai levar algum tempo, né? A situação é mais crítica em Kupiansk. Os russos conseguiram avançar um pouquinho aqui em direção ao centro da cidade. Também isso daqui, ó, dá a impressão de que o mapa aqui está colocando como se fosse ocupação russa, né? Mas não é ocupação, isso aqui é infiltração russa. Tem meia dúzia de russos nesses lugares aqui, não é como se os russos dominassem essa área. É porque tem alguns russos aqui. Da mesma forma, os ucranianos apertam muito aqui a logística russa nesse ponto, impedindo que esses russos que estão aqui recebam suprimentos ou consigam avançar qualquer coisa, né? Mas existem realmente russos infiltrados chegando até aqui no centro da cidade de Kupiansk, o que é uma coisa preocupante, tá? Kupiansk está em perigo. Lembra que se Kupiansk cair, toda essa área de cá que os ucranianos mantêm fica prejudicada, porque é o grande ponto de abastecimento, são aqui em Kupiansk, as pontes aqui no rio Oskil, na região de Kupiansk, né? Vamos torcer para os ucranianos conseguirem reverter essa movimentação aqui, mas realmente em Kupiansk a coisa está complicada. Bom, falando aqui sobre os mapas do Pulevolan, tá vendo? O mapa do Pulevolan mostra que essas setinhas pequenininhas aqui que é infiltração. Os russos estão tentando avançar com tanques armados para cá, mas não conseguiram, foram destruídos. O que tem aqui é infiltraçãozinha, grupos de pessoas sem apoio mecanizado infiltrando na cidade de Pokrovsk. É a mesma coisa aqui em Mirnograd também, né? Bom, aqui em Novopavlivka, que é um pouco mais ao sul, os ucranianos fizeram até um avanço aqui nessa região, mas nenhuma mudança significativa por aqui, né? Aqui mais abaixo, também em Velika Novosilka, dá para você ver aqui também infiltrações vindo nesse sentido, mas sem nenhum domínio russo nessa região aqui. E finalmente aqui a tentativa russa de avançar aqui em Mala Tokmakta, que a gente falou agora há pouco, e que não teve sucesso também. Os russos foram destruídos aqui pelos ucranianos também aqui, né? Finalmente, aqui é na região de Milov Nordvrochna. Isso aqui é mais acima de Kupiansk. E os russos estão tentando avançar aqui, mas por enquanto não tem nenhuma mudança nessa direção, né? Essa parte que eles estão falando é aqui, tá vendo? Os russos estão tentando avançar aqui, acima de Kupiansk, aqui na região de Luhansk, né? Aqui falando sobre Kupiansk em si, né? Como a gente falou, os russos estão tentando avançar aqui no centro de Kupiansk, é só infiltração, mas ainda assim é uma coisa preocupante, né? E os ucranianos estão forçando justamente para esmagar esse pescocinho russo que tem aqui de abastecimento das tropas que estão ali, né? Bom, aqui em Konstantinivka os russos estão tentando avançar também, mas nenhuma grande novidade por aqui. Aqui Pokrovsk que a gente já falou, e aqui em Novopavlivka também já falamos, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o encontro ainda do Zelensky com o Trump, mas dá aquelas notícias que a gente deu ontem, né? De que o Trump teria exigido que o Zelensky saísse de Donbás, mas o Trump nega que tenha feito isso, falado isso, e o Zelensky falou que não vai sair de qualquer forma, ou seja, nenhum acordo nisso, né? Aí o grande problema é o seguinte, o Putin conseguiu o que ele queria.
o Putin queria, ele entra nessa história falando com o Trump que quer negociar para evitar que os Estados Unidos tomem ações decisivas contra a Rússia, né? Mandar o Tomahawk para a Ucrânia e mais sanções. Então, o Senado americano decidiu parar novas sanções contra a Rússia depois que o Trump disse que planejou um encontro com o Putin. Então, pronto, o Putin conseguiu tudo o que ele queria. Tudo que ele queria era isso. Pararam as ações lá no Senado que estavam planejando novas sanções contra a Rússia. O Trump falou que não vai enviar Tomahawk por enquanto porque ele está querendo negociar com a Rússia, e daí ficou tudo parado, e é só isso que o Putin quer. E agora o Putin já falou que não vai poder fazer um encontro. Aqui, ó. A esperança de Trump para um encontro rápido com Putin parou, uma vez que eles querem fazer um pré-encontro antes, porque agora o Putin falou que não, que tem que ter um grupo para encontrar antes, para negociar os termos e não sei o que lá. Igual o Lula está negociando, tá empurrando o Trump com a barriga, sabe? Exatamente a mesma coisa que o Putin está fazendo, né? Então, o encontro esperado entre o Trump e o Putin na próxima semana pode ser cancelado, segundo a CNN. A razão é que a Rússia se recusa a diminuir as demandas que eles fazem sobre a guerra na Ucrânia. Então, ou seja, não, a razão não é essa, a razão é simples. O Putin já conseguiu o que ele queria. O que ele queria era que o Trump não enviasse Tomahawks para a Ucrânia e que parasse com as sanções, ou pelo menos não piorasse as sanções por hora. É só isso que ele queria. Ele já conseguiu, porque ele vai negociar com o Trump, ele sabe que não vai chegar a lugar nenhum, ele sabe que não vai conseguir nada, né? Então pronto, vamos ver quanto tempo o Trump vai cair nessa, vai ser otário nesse papo, né? O Lavrov pediu um cessar-fogo imediato. O Lavrov disse que o cessar-fogo imediato, que é o que o Trump quer, contradiz o que Trump e Putin conversaram no Alasca, dizendo que a Ucrânia continuaria sob o regime nazista. Esse pessoal, cara, eu vou te falar uma coisa, a esquerda no mundo todo. Repara como é que o que o Putin está fazendo é o mesmo que o Gustavo Petro está fazendo na Colômbia e o Lula está fazendo aqui no Brasil, fingindo que está negociando com o Trump só para adiar qualquer punição adicional sem nenhuma intenção de negociar de fato. Estão todos eles esperando que os democratas consigam de alguma forma derrubar o Trump e coisa e tal, não vão conseguir, mas é isso a expectativa deles, é só adiar e adiar. Só isso que eles querem, né? A Polônia diz que não pode garantir que o avião do Putin vai passar pelo espaço aéreo polonês e sair ileso do outro lado, né? Provavelmente seria forçado a pousar e seria preso por conta do mandato que tem na no Tribunal Penal Internacional. Então passar pela Polônia não pode. Passar pela Ucrânia também não pode. Para ele chegar na Hungria, o único caminho vai ser dar uma volta aqui pela Turquia, contornar a Grécia, entrar aqui pela Bósnia, Sérvia e aí chegar na Hungria. O Putin tá ferrado com essa. O Putin não vai fazer essa viagem, ele não quer fazer essa viagem, é só para enrolar o Trump. Ele só queria enrolar o Trump mesmo e conseguiu, né? Conseguiu o objetivo dele. A Rússia está preparando uma emissão de bonds em larga escala, uma emissão de títulos da dívida russa em larga escala, né? Hoje saiu a notícia de que o ministro das Finanças russo registrou 5 novos bonds, né, novos títulos, com valor nominal de 4,25 trilhões de rublos. E para cobrir o déficit, né, do russo, eles estão emitindo esses bonds. E isso não é novidade, a gente já tinha falado sobre isso, tá vendo? Foi a notícia que saiu na sexta-feira à noite, na sexta-feira passada à noite, justamente mostrando a Rússia emitindo bonds e com taxa variável, não com taxa fixa. Ou seja, é uma situação crítica, que é um desespero da Rússia por dinheiro completo. Vamos ver como é que vai ser a aceitação desses bonds, se vai ter gente comprando esses bonds aqui no final das contas, porque não vejo a quem que interessaria isso. Bom, outras notícias positivas, a Itália mostrou que está pronta para ajudar a OTAN a financiar a Ucrânia na iniciativa PUR, né, que é a lista prioritária de recursos para a Ucrânia. Então a Itália vai ajudar, e Portugal também. Portugal vai comprar 50 milhões em armamentos dos Estados Unidos para a Ucrânia, então excelente notícia, foi mais um acordo feito ali. O Reino Unido também diz que já adiantou a entrega de mísseis para a Ucrânia, foi comunicado nesse encontro, ou seja, os mísseis já foram adiantados para a Ucrânia, então uma excelente notícia. Estamos indo no caminho bom. Agora, eu espero que o Trump acorde desse sonho que ele está tendo, esse sono de achar que o Putin está negociando com ele. O Putin está fazendo ele de otário, só isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar.
Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.